Olá, esta é a aula número 33 para os alunos interessados nos temas de matemática do Enem. Essa aula vai ser mais um tema de revisão e resolução de algumas questões aí envolvendo o tema de geometria analítica e o tema equação da circunferência, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aí, eu vou explicar o processo de desenvolvimento da equação da circunferência e depois nós vamos fazer dois exercícios envolvendo o tema de equação da circunferência. Então a equação da circunferência ela é uma forma algébrica, ou seja, uma equação para representar todos os pontos que vão descrever essa circunferência aqui que eu coloquei da forma azul, tá? Dentro de um plano cartesiano, lembrando que é o eixo de coordenadas x e y, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Eu representei alguns pontos já, para ficar mais fácil aí a didática aqui para poder representar, e aí nós vamos ter que escrever uma equação que descreve todos esses pontos. Esse ponto P aqui, de uma forma geral, ele tem uma coordenada x e y, já marquei os valores aqui, e a nossa circunferência tem que ter um centro que eu representei pela letra C, e aí nos livros de matemática vocês vão encontrar algumas representações sendo A e B. Tá? Esse A e B seriam as coordenadas do centro, e conforme diz aqui no texto acima, todos esses pontos referentes a esse centro têm a mesma distância. Tá? E aí como é que nós vamos fazer para escrever esta equação aqui? Primeiro nós vamos perceber nessa parte aqui que nós temos um triângulo retângulo representado aqui nessa parte aqui do desenho, tá vendo? Usando o raio aqui dessa circunferência como base, nós vamos ter um triângulo retângulo dessa circunferência. Aqui o raio eu vou chamar de R, tá bom? E aí nós vamos representar essas medidas desse triângulo usando os conhecimentos de geometria. A gente vai conseguir desenvolver uma fórmula que descreve todos esses pontos. A altura desse triângulo vai ser o ponto aqui que eu usei a coordenada x, ou perdão, y, e o centro dessa circunferência que eu usei B aqui, tá? Então eu vou ter esse lado aqui de uma forma genérica, y menos B. Certo? E a base desse triângulo vai ser referente ao eixo de x, a coordenada que eu coloquei A, que está referente ao eixo de x, e aí eu tenho a subtração dos dois. Pensando em número, por exemplo, se aqui fosse 7 e aqui fosse 4, era só subtrair os dois que se achava a base, né? Mas como é a forma genérica, então aqui vai ficar x menos A. Bom, comparando com o tema anterior, equação da reta, que nós usamos os temas de seno, cosseno e tangente, aqui nós vamos usar outro tema da geometria plana. Por quê? Porque aqui nós não temos o ângulo referente aqui a inclinação, nós temos só o triângulo retângulo, nós temos as medidas, e aqui nós podemos fazer o que? Aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, né, de uma forma geral, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado também. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir essa representação aqui da equação da circunferência para poder escrever uma equação. No lugar do a está o raio, então fica r elevado a 2 igual, abre parênteses, quem está no lugar do b aqui, que é a base, vai estar x menos a elevado a 2 também elevado ao quadrado. E o valor que está no lugar do C seria a altura aqui do triângulo, ou seja, vai ser y menos b ao quadrado. Bom, nos livros de matemática você vai encontrar essa representação aqui primeiro e depois o raio depois. Então só vou trocar a posição, se r ao quadrado é igual a isso aqui é igual a r ao quadrado. Então a equação que descreve qualquer circunferência vai ser essa aqui, ó, xa menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado igual a r ao
quadrado, tá? Uma coisa importante aqui, na equação da circunferência, as coordenadas do centro, que eu representei aqui por C, na equação vai ser o oposto. Por exemplo, se aqui fosse 5, o A fosse 5 e o B fosse 5 também, na equação da circunferência ia aparecer x menos 5, né? Y menos 5 aqui também ao quadrado, tá? Então aí, aplicando esses valores, a gente vai conseguir descrever. E já de uma forma geral, já adiantando para vocês, geralmente as coordenadas da circunferência do centro aparecem, né? Esse A e esse B são números reais, e o raio também. O único valor que fica sendo variável aqui seria o valor de x e y para escrever a equação da circunferência, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 exercícios do Enem 2018 envolvendo esse tema, e aí eu explico com mais detalhes para vocês. Então, o primeiro diz o seguinte: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos no plano cartesiano, dando tiros, entre aspas, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa uma equação cartesiana. Então está aqui uma equação cartesiana de uma reta, ou uma equação de uma reta, ou uma equação da circunferência. Então ele pode usar dois temas, né? Ou a reta ou a circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, então uma equação da circunferência, certo? Cada ponto diferente da origem, ou seja, a origem só para lembrar o ponto 0 e 0, né, que for atingido, vale 2 pontos. Então, no plano cartesiano, se for uma equação de circunferência, vale 2 pontos. Se o tiro dado for por meio de uma equação da reta, tá, e cada ponto diferente da origem, tá, passando pela origem, ou seja, seria neutro, não vale nada, vale 1 ponto, certo? Ou seja, a equação da circunferência vale mais do que a equação da reta, segundo o que está no texto aí da questão. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para ser eliminado. O ponto A, coordenada 0 e 4, está aqui. O ponto B, coordenada 4 e 4, está aqui. Aqui saiu um errinho aqui de digitação, esse aqui é o B. O ponto C, 4 e 0, está aqui, 4 e 0. O ponto D está aqui, 2 e 2. E o ponto E, 0 e 2, está marcando aqui. E aqui seria a origem do plano cartesiano aqui, que é a coordenada de x e y, 0 e 0, tá? No caso, passando pela origem, não vale nada. Bom, e aí ele quer saber o seguinte, ó, passando pelo ponto A, qual a equação fornecida que terá a maior pontuação, tá? Então aqui nós temos algumas alternativas com a equação da reta, vai descrever uma reta, e outros descrevendo uma equação da circunferência, tá bom? Então vamos lá, eu fiz o seguinte, eu vou colocar ponto a ponto, né, alternativa a alternativa, e fazendo uma representação por desenho aí mesmo, já para ficar mais fácil para vocês entenderem a questão. Bom, a questão quer só os pontos que passa pelo ponto A aqui. Então, ó, a reta x igual a 0 seriam todos os pontos onde, se a gente olhar no eixo aqui vertical, passa pelo 0 aqui em relação a x. Então, aqui nós temos o seguinte, a origem não vale nada, passa pelo ponto E e pelo ponto A. E cada ponto da reta vale, cada ponto acertado aí no plano cartesiano, vale 1 ponto. Tá? Então aqui acertou 2, né? Quanto que vai ficar? O segundo aqui eu só representei para vocês poderem saber qual que é. Aí seria y igual a 0, também é uma reta, e ela passa pelo ponto C. Só que como a questão quer saber só os valores que passam pelo ponto A,
e essa equação ela não passa pelo ponto A. Então aqui seria 0 ponto aqui mesmo, tá? Nem precisa fazer muita coisa aqui nesse daqui. Agora nós vamos ver os outros, né? Os outros é estudar um pouquinho também da equação da circunferência. Aqui eu fiz, tá, a equação aqui da circunferência já para ficar mais fácil para a gente poder entender. E aí, de uma maneira geral, já vou colocar aqui só para a gente dar uma lembrada e a gente entender o porquê que ficou desta maneira. Então, a equação da circunferência, de uma maneira geral, é esta daqui, certo? Onde o A e o B são as coordenadas do centro e o R é a representação do raio. As coordenadas do centro dessa circunferência, como não aparece nenhum número aqui ao lado do x e nem do y, as coordenadas dela é 0 e 0. O centro está em 0 e 0, que é aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui seria o centro da circunferência, tá? E o raio dessa circunferência, como está elevado ao quadrado, aqui eu tenho r elevado a 2, que dá igual a 16, quanto dá o r, quanto dá o raio, ou seja, a raiz de 16, que é igual a 4. Então aqui a gente percebe que o raio seria esse valor aqui, ó, tá vendo? Então vai até o 4 aqui, e aqui também vai até o 4, então está representado no plano cartesiano. Eu coloquei ela um pouquinho para baixo, que ela vai ficar um pouquinho maior, mas o que interessa para a gente é só essa parte aqui, que ela acerta no ponto A e no ponto C. E para cada ponto eliminado aí no plano cartesiano, a gente tem 2 pontos aqui, né, de pontuação. Então acertou um, acertou 2, quanto que vai ficar? Aí tem a outra representação aqui, vou colocar de novo a equação da circunferência só para a gente poder ver aqui, né, de uma maneira geral e comparar com a alternativa para ver o porquê que ficou desta maneira aqui. Então a equação da circunferência é essa. O centro dela está aonde? Tá? De novo, não aparece nenhum número do lado do A, então em relação a x ela está em 0 também. E em relação a y aqui, seria o quê? Como está menos 2, como eu falei para vocês lá no começo da aula, é o contrário. Então o contrário de menos 2 é 2 positivo. Então a coordenada do centro seria isso aqui, ó, né? 0 para x e 2 para y. Tá o centro aqui. E aí, no caso aqui, a gente tem o raio igual a 4, né? O raio ao quadrado igual a 4, a raiz de 4 é igual a 2, certo? Então aí o raio aqui dessa circunferência vai ser esse aqui, ó, 2 unidades para cá e 2 unidades para cá também, e vou fazer para cá também, né, que é tudo o raio aqui. Então nós vamos perceber que ela passa por 2 pontos também, o A e o D, e passa pela origem, lembrando que a origem não vale nenhum ponto. Então, para cada ponto acertado aqui pela circunferência, vale 2 pontos aqui. Ela passa no ponto A e no ponto B, qual é a pontuação, tá? E a última aqui, a mais complexa aqui, para a gente poder representar, mas vou colocar aqui novamente, para a gente poder lembrar a equação da circunferência, e aí nós vamos ver por que ela ficou desta maneira, tá? Bom, o centro da circunferência dela aqui vai ser qual aqui o centro? Vai ser, aqui está menos 2, está ao contrário, né? Vai ser o oposto lá, igual a gente viu na dedução. Então aqui vai ser 2 e aqui também vai ser 2 positivo. Então o centro da circunferência está exatamente no ponto C aqui, ó, tá vendo? No D, perdão. Esse aqui é o centro dessa circunferência, tá? E aí nós vamos ver o raio. O raio aqui é a raiz quadrada de 8, né? O 8 não tem raiz exata. E aí, representando aqui no plano cartesiano, vamos colocar o raio assim, dessa maneira aqui. Vai ficar um pouquinho torto, mas só para vocês entenderem, né? Então aqui, ó, que é? Aqui é o raio. Aplicando aqui Pitágoras nesse triângulo que vai ficar aqui, nós vamos ter o seguinte, aqui de 2 a 4 dá 2 e de 2 a 4 também dá 2. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar r elevado a 2 igual a 2 elevado a 2
mais 2 elevado a 2. Resolvendo aqui as potências, vai ser 2 elevado a 2 dá 4, 4 mais 4 é igual a 8, certo? Então aqui o raio aqui está dando a raiz de 8, igual está lá na alternativa, tá? Então está correto aqui a representação. E aí o mais difícil dessa questão era ter que representar essas equações no plano cartesiano. Bom, representado, a gente vai perceber que cada ponto acertado vale 2 pontos, e ela passa pelo ponto A, que é um critério da questão, no ponto B e no ponto C, passa pela origem, mas a origem não vale nada. Então aí você vai ter que marcar na alternativa A, B, C, D ou E, qual dessas que tem a maior pontuação. Bom, com essa representação aí ficou bem fácil de saber qual que é a alternativa correta, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, antes de iniciar a próxima questão, vou dar só uma relembrada para vocês no que a gente conhece como produtos notáveis, o que a gente nota, né, de acordo com algumas operações. Então tem o quadrado da soma, que a gente faz A mais B a elevado a 2, A mais B está representando dois números. Então a gente pode fazer o que? A mais B, que multiplica A mais B. Eu estou fazendo a retomada disso aqui, porque no exercício nós vamos ter que fazer isso aqui, tá? A vezes A é igual a A elevado a 2, mais A vezes B, estou aplicando a propriedade distributiva aqui, só para lembrar, é igual a B, B vezes A, vou colocar AB também, e B, que multiplica B, vai dar B elevado a 2. Agrupando aqui os termos semelhantes, que são os dois do meio, eu posso escrever de uma maneira geral, que se eu tiver dois números multiplicados elevado ao quadrado, eu posso fazer A ao quadrado mais duas, né? 2 vezes AB mais B ao quadrado. A gente fala de uma maneira geral assim, né? O quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí nós temos o quadrado da diferença. A diferença é uma subtração, onde eu vou ter a mesma representação que eu fiz no de cima, só que vai ficar um pouquinho diferente o resultado final por conta desse sinal de negativo. A vezes A vai dar A elevado a 2, A vezes B, então eu tenho menos B, né? Eu tenho um número positivo, outro número negativo, vai dar um número positivo, vai ficar AB, menos B vezes A, vou colocar numa ordem alfabética para ficar mais fácil aqui, vai ficar menos AB, e menos B que multiplica menos B, multiplicando dois números negativos vai dar um número positivo, o número positivo ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, que é os termos do meio, então eu vou ter o seguinte, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, o que significa isso? Quando eu tiver dois números multiplicados e fazendo a diferença deles, tá? Eu posso escrever dessa seguinte maneira aqui, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é uma parte que a gente vai precisar para fazer o próximo exercício, envolvendo o tema de equação da circunferência. Bom, também de 2018, eu acho que foi a questão mais difícil para a gente fazer o passo a passo, né? E eu não tenho dúvida nenhuma dessa questão. Se eu lesse, eu ia pular com certeza, porque ela é muito difícil de fazer. Então eu vou fazer o passo a passo, praticamente ela toda, vai ficar só o final para vocês poderem assinalar a alternativa e nós vamos usar essa parte dos produtos notáveis que eu relembrei com vocês aí. Então, o exercício 2, o último aí que nós vamos fazer, do Enem 2018 também. Então, caiu duas questões de equação da circunferência no Enem 2018. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro no foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro no foco B.
tá? De temperatura menos elevada. Bom, continuando aí, nesta condição, a maior distância em metros que os dois bombeiros poderiam ter entre eles aí está lá as alternativas. Bom, primeiro não vem desenho nenhum, então a gente vai ter que representar isso no plano cartesiano, e aí vamos fazer os cálculos aí do valor. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu vou colocar aqui o valor e já explico para vocês. O primeiro ponto aqui eu vou colocar na origem, porque na origem fica mais fácil da gente fazer os cálculos. Vou colocar o foco A aqui, ó, tá? 0 e 0, certo? E aí ele falou no exercício que eles têm que ficar pelo menos a 30 metros de distância. Então eu vou colocar o outro ponto aqui, o ponto B, o foco B, e vou colocar aqui, como eu tenho X e Y aqui, tá? Esse ponto aqui para X vai ser 30 e para Y 0, certo? Então nós vamos ter que representar aqui de uma forma genérica. E aí eu vou colocar esse ponto aqui F, que seria o foco lá do incêndio, e eu vou colocar de uma maneira geral, porque não fala no exercício, então eu vou colocar X e Y aqui, e a gente vai perceber que esses três pontos formam um triângulo. Tá? E aí o que ele vai ter que ele falou aqui? Que ele falou que a distância do bombeiro B aqui, vou chamar de D, tá? Essa distância ela tem que ser o dobro da outra distância do bombeiro aí, para eles poderem trabalhar aí, vamos dizer assim, com segurança, certo? Então nós vamos perceber esta relação, e a primeira relação que a gente vai estabelecer aqui nesse exercício, não sei se vocês perceberam aqui, formam dois triângulos retângulos aqui, ó, no exercício, tá? Dois triângulos retângulos, e a distância entre eles é exatamente a hipotenusa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a relação do Teorema de Pitágoras para calcular essa distância. E a primeira coisa que a gente vai perceber aí, a primeira relação que a gente vai perceber é que a distância do ponto B aqui, né? Vou colocar aqui a distância de FB aqui, certo? Essa distância a distância eu vou pôr a distância do A primeiro, a distância do ponto F até o A, então vou colocar aqui, ó, FA, tá? Ela vai ser o dobro, né? Ou seja, o dobro dessa distância de F até B. Então vai ser duas vezes, né? Então vou colocar aqui, ó, duas vezes a distância, né? Vou pôr o D de distância, só para a gente poder achar essa relação aí, a distância do F até B, certo? Isso ele falou no exercício. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a ideia do Teorema de Pitágoras para poder escrever essa distância, a relação entre as duas, e com isso a gente poder calcular qual é o raio dessa circunferência primeiro. Tá? E a gente vai escrever a equação da circunferência. Bom, aqui o que acontece? Para achar essa distância a gente tem que fazer a raiz, não é isso? Então eu já vou colocar os pontos já representados na forma da raiz, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, a equação de novo, tá? Que nós acabamos de escrever usando a relação dos dois, e aí nós vamos voltar aqui nos pontos e vamos substituir alguns valores aí para poder escrever a equação da circunferência e achar o raio primeiro. Bom, o DF, tá, vai ser a representação da variação desses pontos aqui. Eu vou começar com esse, vai ser o x menos o zero e o y menos o zero também, tá? E isso aqui eu vou ter que extrair a raiz para poder fazer. Então eu já vou economizar alguns passos aqui, vou colocar o seguinte, ó, vou colocar a raiz representando o ponto lá, né? Vou pôr a raiz aqui primeiro, então vai ser x menos 0 elevado a 2, porque no Teorema de Pitágoras a gente faz elevado a 2, mais y menos 0 elevado a 2. Tudo isso aqui dentro da raiz, né? Dentro da raiz aqui
representada por esses números aqui, né? Aí deu uma cortadinha aqui nos dois, mas vamos embora assim mesmo. A igual a 2 vezes a variação do outro ponto, né? Do ponto representado pela distância FB. Então vou colocar aqui a raiz e vou ver as representações que nós fizemos lá no desenho. Então vai ser x menos 30, né? Essa variação aqui dos catetos, né? X menos 30 e y menos 0. Tá? Vou colocar também dentro da raiz, porque depois a gente teria que extrair a raiz. Então vamos aqui então. Então vai ficar assim, ó, vai ficar x menos 30, certo? Elevado ao quadrado também, mais y menos 0, também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá? Porque lembrando o teorema de Pitágoras, no final a gente faz a raiz, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? A primeira parte aqui é eliminar estas raízes, tá? Então, o que eu vou fazer para eliminar essas raízes? Eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Então, vou colocar aqui dentro da raiz novamente. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Então, vou fazer aqui o símbolo da raiz e já vou elevar todo mundo ao quadrado, porque a gente já cancela essa raiz aqui, que essa raiz vai dificultar a nossa vida. E aí, vou fazer a mesma coisa do outro lado e a gente vai trabalhando as equações aqui para poder simplificar aqui o que der, tá? Para escrever a equação da circunferência. Bom, tenha paciência que é um exercício bem complicadinho, né? Então vou colocar aqui os valores e vou elevar toda essa parte aqui da segunda parte ao quadrado. Elevando ao quadrado eu vou cancelar isso daqui e vai ficar o 2 para poder elevar ao quadrado. Então vamos fazer aqui. Então na primeira parte vai ficar o x menos 0 ao quadrado, tá? Eu acho que já vou até simplificar aqui para economizar passos. X menos 0 vai dar o próprio x, né? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado também, porque fazendo por 0 vai dar o próprio número. Aí 2 ao quadrado vai dar 4, e aí que multiplica esta equação que está aqui dentro aqui, né? Eu vou colocar entre parênteses aqui e já vou resolver esses quadrados. Aí é o que a gente vai usar, que eu falei para vocês, né? X menos 30 ao quadrado. Então vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então menos 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 30 dá menos 60. Aí já facilita para a gente fazer alguns cálculos. E 30 elevado ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900, 900 positivo, tá? Então aí já resolvemos aqui, e y menos 0, igual que a gente fez aqui, vou colocar o próprio y e vai ficar elevado a 2, tá? Bom, aí eliminando as raízes aqui, a gente já resolve uma parte aqui do problema. Agora, o que nós vamos ter que fazer aqui agora? Eu vou copiar essa primeira parte, tá, do exercício e vou multiplicar toda esta equação aqui por 4. Então vai ficar o seguinte aqui, ó, né? Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 4x ao quadrado, 4 vezes 60 dá 240x, 4 vezes 900 dá 3.600, mais 4y. Opa, aqui ficou parecendo o x, né? Vamos pôr o y aqui direito, 4y ao quadrado, certo? Bom, aí agora para escrever esta equação, nós vamos fazer o seguinte, vamos juntar os termos comuns, que são os termos envolvendo aqui as letras comuns, né? O x que está no lado, vamos jogar eles dois, né? Mas eu vou fazer o seguinte, para não dar negativo, vou jogar esses daqui para cá. Tá? Então vai ficar o seguinte, então vai ficar 4x ao quadrado, contrário de mais, menos, então vai ficar menos x ao quadrado. Vou copiar esses números aqui por enquanto,
os números e as letras que a gente tem, e aí eu vou juntar o y aqui, né? Tem o y negativo, positivo vai ficar negativo, então vai ficar mais 4y ao quadrado menos y. Bom, reduzindo aqui, ó, aqui vai ficar, e aqui vai ficar igual a zero, né? Que não ficou nada, vai ficar igual a zero. Então aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 menos mais, né, 3y ao quadrado igual a zero. Bom, vou reduzir um pouquinho aqui para a gente ir chegando nas equações. Todos esses números aqui dá para dividir por 3. Então, vou dividindo tudo por 3 para ficar mais fácil. 3 dividido por 3 dá 1, então fica só o x ao quadrado. Aqui vai dar 80, né? Então vai ficar menos 80x. Aqui vai dar 1.200, então vou colocar 1.200 só o número. E aqui vai ficar y ao quadrado igual a zero. Bom, nesta primeira parte eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o contrário, vou até fazer aqui do lado, vou colocar o contrário, x ao quadrado e menos 80. Então a gente vai usar aquela representação que eu coloquei para vocês no começo, né? O número aqui vai ser a diferença do quadrado, vai ser igual a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro mais o quadrado do segundo, tá? Usando para essa primeira parte aqui, que tem x ao quadrado, né? Então vai ficar o x ao quadrado aqui mesmo, vou fazer aqui no cantinho aqui, e aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então aqui eu vou fazer o contrário, dividir, né? Então vai ficar menos 40, tá? Então aqui vai ficar menos 40 ao quadrado, tá? Aplicando aquela ideia de cima, vai ficar o que? X ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 40, esse quadrado aqui não tem, então vai ficar 40x, mais 40 vezes 40 dá 1.600. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que tem o 1.200 aqui. Então, nós vamos reescrever isso aqui, mas vamos tirar quanto? Qual que é a diferença dos dois aqui? 400, não é? Então, eu posso escrever o seguinte, vou fazer aqui do lado aqui, ó, vai ficar x menos 40, tá? Ao quadrado, e aí eu vou tirar a diferença, porque 40 ao quadrado dá 1.600. Então, vou ter que tirar 400 para dar o valor de 1.600 aqui. E aí, mais y ao quadrado igual a zero. Tá? E agora nós já estamos chegando na equação da circunferência. O que eu vou fazer? Esse número está negativo, contrário de negativo, positivo. Vou jogar ele para o outro lado lá. Então vai ficar o seguinte, vai ficar x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero mais 400, que é igual a 400, tá? Então essa daqui seria a equação da circunferência. Moleza para escrever isso aí, né? Muito fácil de escrever. Eu só vou colocar na representação do que a gente viu da circunferência, que seria assim, ó, x ao quadrado, x menos 40 ao quadrado, essa é a primeira parte, mais y ao quadrado, e aqui já vou escrever em forma de potência, né, que é 20 elevado a 2. Ou seja, tudo isso para descobrir que o raio dessa circunferência é igual a 20. Tá? O raio aqui é igual a 20, porque na fórmula fica elevado ao quadrado. Vou até colocar aqui em cima para vocês lembrarem. Então vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r elevado a 2. E agora eu vou escrever a coordenada da circunferência, né, do centro da circunferência. Então aqui o contrário de 40 é 40 positivo, e como não aparece nenhum número do lado aqui do y, significa que é zero. A coordenada dessa circunferência é 40 e 0, o centro dela.
Bom, feito todos esses cálculos aí, agora vou deixar só a parte final para vocês poderem fazer. Qual que seria a parte final? A parte final aqui nós achamos o centro da circunferência, né, sendo as coordenadas de 40 e 0, tá? E aí significa que o raio ele é quanto? Se pelo que a gente fez lá nos cálculos, o raio é igual a 20, tá bom? E aí o que acontece aí, né? Dentro aqui desse ponto, os bombeiros vão poder se movimentar. Qual que seria a maior distância entre eles? Ora, se a gente não prestar atenção depois de fazer tudo isso, corre o risco de errar. A maior distância entre eles seria o diâmetro dessa circunferência, ou seja, seria 20 de um lado, 20 do outro, que vai dar o número aí da alternativa. Exercício cabuloso, hein? É um dos mais difíceis aí do Enem, com certeza. E aí a gente consegue fazer usando todos esses recursos matemáticos aí, tá bom? Então é isso para a aula de hoje da equação da circunferência. Um abraço a todos, até!